Provérbios capítulo de número 10, verso 17, a palavra do Senhor diz: o caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errado. O que retém o ódio é de lábios falsos, e o que difama é insensato. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, obrigado pela tua palavra. Espírito Santo, nós convidamos o Senhor uma vez mais para encher esse ambiente, para ministrar aos nossos corações. Estamos aqui atentos à tua voz, Senhor. Fala conosco, cala toda voz que não é tua, repreende todo espírito do mal. Senhor, acampa os teus anjos com espadas de fogo nesse lugar e livra-nos do homem perverso. Espírito Santo, tu tens liberdade aqui. Nos dá espírito de sabedoria, de conhecimento e revelação da tua palavra, no nome de Jesus. E quem crê diz: amém. Pode tomar o seu lugar, fique à vontade. Provérbios é um livro de conselhos que trazem muita sabedoria e grande conhecimento para as nossas vidas. Quem lê e pratica os ensinamentos desse livro, com certeza vai melhorar, vai crescer, vai romper e viver coisas extraordinárias. É interessante porque Provérbios foi escrito por volta de 970, aproximadamente 970 anos antes de Cristo. E apesar de ter sido escrito por vários autores, o livro leva o nome de Provérbios de Salomão. O rei Salomão era o filho sucessor do rei Davi, o grande rei de Israel. E o objetivo deste livro é ensinar as pessoas, sim, ensinar as pessoas a errarem menos e acertarem muito mais. O objetivo é ajudar, é contribuir no crescimento das pessoas, é apontar um caminho de bênção e de vitória. O livro é cheio de conselhos e de direções práticas que, bem aplicadas, transformam completamente a vida de qualquer pessoa. E eu acredito que estas palavras que serão liberadas aqui, através deste maravilhoso livro, vai mudar, vai transformar a realidade, não só sua, mas de todos que estão à sua volta. O livro tem essa capacidade, o livro tem essa finalidade, claro, que com a ação completa do Espírito Santo. Não tem ninguém, irmão, não tem uma pessoa sequer na terra que não pode mudar, que não pode melhorar, claro, se ela desejar o crescimento e o avanço. E o livro de Provérbios nos ajuda a romper, a vencer e crescer. E no texto que nós lemos, nós vamos encontrar o caminho de uma vida melhor. Diga bem forte: nesse texto tem um caminho, o caminho de uma vida melhor. Pastor, o que eu encontro no caminho para uma vida melhor? Diga bem forte: instrução. Instrução. No capítulo 10, no verso 17 que nós lemos, o texto está dizendo: o caminho para a vida é de quem guarda o ensino. Um caminho para melhorar a nossa vida é receber a instrução. Um caminho que vai levar você a um novo tempo é amar o ensino. Um caminho que leva você a ter uma vida extraordinária é receber instrução. Quem deseja ter uma vida melhor vai ter que sentar para ouvir, irmão. Vai ter que escutar,
vai ter que receber, vai ter que, ouvir as instruções, porque não é só sobre sentar simplesmente, não é só sobre ouvir simplesmente. Para a gente ter mudança, para a gente viver coisas extraordinárias, nós precisamos ouvir a instrução e colocar todos nós precisamos ouvir e colocar em prática. Não é só sobre ouvir, é sobre também escutar. Porque muitas das vezes pessoas nos instruem, muitas das vezes pessoas nos dão conselhos, muitas das vezes a gente ouve algo bom, mas a gente não coloca em prática. E saber sem colocar em prática é como não saber. Diga bem forte: eu preciso ouvir, mas também eu devo escutar. Não é só sobre ouvir, eu preciso praticar aquilo que estão me falando. E obviamente, você vai crescer e romper, e você vai viver coisas extraordinárias se você ouvir e aplicar aquilo que se ouve. Irmão, sabe o que eu aprendi? Que um conselho pode mudar completamente o futuro de alguém, de uma família ou de uma geração. Um único conselho pode mudar completamente o seu futuro e o futuro de toda a sua casa. Eu aprendi isso na prática. Eu aprendi. Eu não estou dizendo que eu vi pessoas aprenderem. Eu não estou dizendo que eu soube que pessoas aprenderam. Eu estou dizendo que eu aprendi na prática que um conselho pode mudar tudo. Eu casei muito cedo. O pastor olhou e disse: é meu, aleluia. Não, a gente se conheceu na escola, namorico, ficou sério, acabou a escola, a gente decidiu se juntar. Nós não conhecíamos nada da palavra, não tínhamos entendimento nenhum, mas tínhamos muito amor. E a gente decidiu acreditar nesse amor, a gente decidiu crer que era para sempre. E louvado seja Deus, acertamos. Só que foi um desafio no começo. Na verdade, a vida a dois é um desafio, mas no início, sem experiência, sem maturidade, sem sabedoria, nós nos juntamos com 17 para 18 anos. E depois de alguns meses a gente se afastou, a gente separou. E aí foi onde a pastora conheceu Jesus, e alguém pegou ela pela mão e começou a instruir. E graças a Deus, porque essa instrução também me alcançou. E um dia nós fomos falar com um casal da igreja, com pessoas capacitadas a instruírem acerca de casamento. E a gente foi conversar com esse casal, e graças a Deus, nós podemos ver que um conselho mudou o nosso futuro. Porque isso deve fazer mais ou menos 16 anos para 17. E eu me lembro muito bem que eu estava cheio de razão, a gente já não se bicava, e um casal deu, uma instrução muito poderosa para nós. Ele compartilhou algo muito sério, e eu lembro que naquele dia a gente decidiu voltar, decidiu acreditar, a gente decidiu, permanecer. E graças a Deus por isso, porque eu vi na pele que um conselho pode mudar um futuro, não só o meu, porque eu não saberia te dizer onde eu estaria se eu não tivesse reconciliado. Eu não saberia te dizer aonde eu poderia estar se eu não tivesse voltado e acreditado no nosso amor. Diga bem forte: um conselho, uma instrução pode mudar tudo.
Irmão, não mudou somente o meu futuro, mas mudou o futuro de toda a minha família. Tem mudado o futuro dos meus parentes. Tem mudado o futuro de algumas pessoas. Eu não sei, certamente eu não estaria aqui, nós não estaríamos num lugar como esse, se um conselho não fosse liberado, se um conselho não fosse compartilhado, se uma instrução não fosse dividida, e claro, se a gente não tivesse abraçado tudo isso. Agora, Satanás, ele é tão astuto que muitas das vezes ele pega ditados populares para entrar com mentira e com engano nas nossas vidas e no nosso coração. Existe um ditado sobre conselho, existe um ditado sobre instrução que é muito popular e às vezes a gente se pega pensando nisso quando a gente iria pedir um conselho, quando a gente iria pedir uma ajuda, e a gente se pega pensando nisso e acaba, não vou pedir não. Que ditado é esse, pastor? Se conselho fosse bom, se conselho fosse bom, não se dava, se vendia, não é assim? Se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. E esse negócio fica na nossa cabeça, essa mentira de Satanás fica na nossa mente. Para quê? Para que quando a gente precisa, a gente não busca ajuda, a gente não procura ajuda. Na verdade isso é um grande engano. Conselho é bom, e é tão bom que não tem preço, é tão bom que não se cobra, é tão bom que é feito de graça, para que tenha valor e não preço. Agora, nós precisamos compreender que nós não devemos tomar conselho de qualquer um. Um erro grande é a gente, quando precisa, abrir o coração para qualquer pessoa. Irmão, não abra os segredos do seu coração para qualquer tipo de gente. Não abra o teu coração para qualquer pessoa. Conselho é importante, conselho muda a história, conselho muda a realidade, mas existe algumas pessoas que são pontuais para os conselhos. Você quer um exemplo? Pai e mãe. A Bíblia nos instrui, nos ensina a honrar pai e mãe. Irmão, quando eu era mais novo, eu achava que eu conseguia enganar meu pai e minha mãe. E sabe o que está acontecendo agora? O Benício acha que consegue me enganar. A gente é assim, se acha que sabe muito, se acha que sabe demais. Só que os pais e as mães já percorreram a estrada que você está percorrendo hoje. Os nossos pais já trilharam o caminho que nós estamos trilhando hoje. Os nossos pais já atravessaram os problemas que a gente está vivendo hoje. Eles sabem nos instruir, eles podem nos ajudar. Eles têm sempre uma boa palavra para liberar sobre as nossas vidas, sem falar na autoridade que eles têm sobre nós, sem falar na autoridade espiritual que eles exercem sobre nós. Então, se você tem ou precisa de um conselho, busque no papai e na mamãe. Mas pastor, meu pai e minha mãe não têm todo o conhecimento necessário para algo específico. Os meus pais, eles são simples, eles foram criados de uma forma simples, e pastor, eles não entendem sobre negócio, sobre empresa. Com quem que eu devo pegar esse tipo de conselho? Com alguém que entende diretamente na área que você precisa. Um consultor, um amigo que tem empresas, uma pessoa que tem boa capacidade de conhecimento. Só que para esse conselho não pode ser somente o conhecimento, a pessoa tem que ser bíblica, a pessoa tem que ser crente, irmão. Porque se alguém está
precisando de um conselho na área financeira, nos negócios, na empresa, se alguém está precisando de um conselho fiscal, não sei, se alguém está precisando de ajuda, e essa pessoa que vai te ajudar não tiver pautada nos princípios da palavra, ela vai talvez mandar fazer coisas que dão certo, mas não é certo, que dão resultados, mas não é coerente com a palavra de Deus. É como você está com um buraco financeiro tão grande, pelas suas condições não tem condição de pagar, de acertar. E aí você vai lá e diz assim: rapaz, sabe o que eu vou fazer? Eu vou assaltar. Eu vou pagar minha dívida, eu vou assaltar e vou pagar a dívida. É certo pagar a dívida? Sim, mas do jeito errado é errado. É certo pagar o que deve? Sim, mas do jeito errado é errado. Por isso, a pessoa que vai te aconselhar, a pessoa pontual, naquilo que você precisa, ela tem que ser bíblica. São 3 tipos de pessoas que devem falar ao seu coração: os pais, o cônjuge, o consultor, alguém com capacidade na área que você deseja, um mentor, alguém que, sabe, pode te ajudar diretamente naquilo que você precisa. Pastores, homens e mulheres de Deus, líderes espirituais, pessoas que são envolvidos com o evangelho, comprometidos com a palavra. São pessoas que podem sim dar conselhos para você, mas sempre com muita cautela. Cuidado, não abra muito o seu coração para todo mundo. Não, tome cuidado, porque poucos são as pessoas que podem conhecer os segredos do seu coração, os segredos da sua alma. Irmão, não existe uma pessoa sequer que não precise de conselho. Todos nós precisamos de conselho, principalmente quem quer ser bem sucedido. Todos nós precisamos de mentores, de conselheiros. Agora, sabe qual é o nosso erro? Que a gente muitas das vezes procura opiniões no lugar de conselhos. A gente abre o nosso coração para qualquer pessoa, a gente fala do nosso coração para qualquer um, a gente conta da nossa vida para qualquer tipo de gente, e as pessoas começam a optarem, elas começam a palpitarem, elas começam a dar opiniões sobre algumas coisas. Opinião não é conselho. Você precisa abrir o seu coração para quem vai te dar um conselho. Opinião muitas das vezes é boa, mas não resolve. Opinião muitas das vezes é legal, mas não transforma. O conselho sim. O conselho, ele muda, ele transforma realidades. Então não abra o seu coração para quem quer te dar opinião. Compartilhe a sua vida para quem vai saber te dar um conselho. É interessante porque Provérbios, capítulo de número 19, verso 20, o texto vai dizer: ouça os conselhos e aceite as instruções, e acabará sendo sábio. Quem ouve conselhos e aceita instrução se tornará. E quem não aceita e quem não ouve se tornará o quê? Foi você que falou, irmão. Não falei nada. Quem ouve o conselho, quem recebe a instrução se tornará sábio. Um caminho para uma vida extraordinária, para melhorar a nossa vida, é ouvir, é receber, é seguir as instruções. E às vezes essas instruções elas vêm com marcas de dor. Sim, porque nem sempre a gente quer deixar o que precisa deixar. Nem sempre a gente quer fazer o que precisa fazer. Nem sempre a gente quer agir da forma que precisa agir. Agora, ainda que doa, ainda que seja difícil, faça, porque
o caminho para uma vida melhor é um caminho de instrução e de prática daquilo que foi instruído. Agora, existe um segundo caminho, que é o caminho da repreensão. Diga bem forte: repreensão. Irmão, nós aprendemos muito com as portas que se abrem, nós aprendemos muito com os sims da vida, nós aprendemos muito quando as coisas dão certo, mas nós aprendemos de forma exagerada com os nãos. Os nãos que recebemos são mais importantes que os sims que a gente quer. O não que a gente recebe nos ensina mais do que o sim que a gente gostaria de receber. Óbvio, ninguém gosta de ouvir não, ninguém gosta de ser corrigido, ninguém gosta de repreensão, mas nós aprendemos muito mais com os nãos da vida. Nós aprendemos, nós crescemos, nós evoluímos muito mais. O não é muito mais importante. Por isso, nas instruções que você receber, nas direções que você receber, se elas vierem com não, celebre Jesus, porque você vai crescer muito. Pastor, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo, não tenho condição, faço ou não faço? Não faz. Mas pastor, eu queria, não faz. Então não faça. E aí sabe o que acontece? O tempo passa e você vai dizer: muito obrigado, pastor, eu ia me meter numa enrascada, eu ia me meter numa furada, eu ia me meter num negócio errado, ainda bem que eu não fiz. O não me ensina muito, não me ajuda muito, não me faz crescer, o não me faz romper, o não me faz evoluir. Agora nós precisamos ter maturidade para entender a repreensão. Nós precisamos ter maturidade para ouvir e compreender a repreensão. Porque eu me lembro da minha fase de juventude, adolescência. Eu me lembro quando o meu pai e a minha mãe diziam não para mim. Eu lembro dos meus amiguinhos de colégio, eles indo para as festinhas, eles não tinham idade. Eu me lembro de alguns deles levando um cigarro escondido para a escola. Eu me lembro daquelas festinhas que eu queria estar e eu falava: mãe, me deixa aí, e ela dizia: não. Mas mãe, todo mundo vai, e ela dizia: tu não. Por quê, mãe? Porque tu não é. No começo doía muito. Naquela época era complicado ouvir não. E eu falava: mãe, tu não sabe de nada. Tu diz que aquela festa eu não posso ir por causa disso. Tu diz que naquele lugar eu não posso ir por causa daquilo. Mas tu não sabe de nada. Na verdade ela sabia de tudo, irmão. O meu pai sabia de tudo. A gente é que achava que sabia. Quantos e quantos nãos abençoaram a nossa vida? Quantos e quantos nãos foram bênção para a nossa história? Agora, quando a gente fazia escondido, quando a gente fazia sem consultar o pai, quando a gente escolhia sem falar com a família, 99,9,9, para não falar 100% das vezes, nós dávamos com a cara na parede. Quantos já deram com a casa na parede por não ouvir pai e mãe? Digam amém. Quantos já deram com a cara na parede para não ouvir conselhos do pai e da mãe? Digam glória a Deus. Sabe, irmãos, a gente se acha autossuficiente, a gente se acha bom naquilo que faz, a gente se acha, sabe, que tem todo o conhecimento, e a gente faz coisas sem perguntar, sem consultar, bate com a cara na parede, e aí a gente percebe que o não era maravilhoso, que o não era bom. Sabe, aproveite a repreensão, pense sobre, cresça nas repreensões da vida. É interessante porque Provérbios capítulo de número 12, verso 1 vai dizer: todo que ama a disciplina ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Todo que ama a disciplina ama o conhecimento. Quem ama a disciplina cresce.
Quem ama a disciplina recebe entendimento. Quem ama a disciplina expande a mente. Mas o que odeia a repreensão é um tolo. É isso que a Bíblia está falando. Olha o que Provérbios 15, verso 31 e 32 dizem: quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo. Mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. Quem ouve a repreensão obtém entendimento. Permanece entre os sábios. Agora, não, eu sei, não, nem fala porque eu já sei, não, eu não preciso de você, não, o camarada ele é bom demais para ouvir um conselho, é bom demais para pedir ajuda, ele é bom demais para ser instruído, não, eu não quero ouvir, não, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Cara na parede, está agindo como um tolo. É a palavra de Deus. Provérbios 13, verso 18 vai dizer: quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha, mas quem acolhe a repreensão recebe tratamento honroso. Quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha, mas quem acolhe a repreensão recebe tratamento honroso. O problema nunca foi errar. O problema é errar cheio de autossuficiência. Sabe, irmãos, quando a gente se submete a uma mentoria, quando a gente se submete a uma ajuda, quando a gente se submete, nós recebemos tratamento de honra. Ninguém nasce sabendo tudo, e ainda que estude muito, ninguém saberá tudo. Todos nós podemos aprender um pouco mais, todos nós podemos crescer um pouco mais. Eu aprendo com você, você pode aprender um pouquinho comigo. Irmão, eu aprendo até com os meus filhos. A Isabela, o Benício, eles me ensinam muito sobre persistência. Pensa num casalzinho de irmãos persistentes. Papai, quero chocolate. Agora não, Benício. Papai, quero chocolate. Agora não, Isabela. Papai, quero chocolate. Agora não. Papai, quero chocolate. Não, papai, quero chocolate. Irmão, vai até ganhar. Por que você está dando risada? Acontece aí também? 4 anos e 5 anos me ensinam sobre persistência e sobre tantas outras coisas. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 7, verso 7: batei e a porta se abrirá, procurais e vais encontrar. Sabe, todo que procura acha, todo que pede recebe. É exatamente o Benício e a Isabela. Eles me ensinam. Eles querem de tal forma que eu digo não, até eles conseguirem. Obviamente que é um exemplo simples e que nem sempre eles ganham, mas eles nos ensinam, irmãos. E todos que querem aprender, aprendem, inclusive com quem é menor. Tem gente que se acha grande demais e que não pode mais aprender com os menores. Tem gente que se acha poderoso demais e não pode. Irmão, eu aprendo até com o Benício de 5 anos e com a Isabela de 4. Eu aprendo com todo mundo. Nós devemos aprender sempre. Ouvir instruções, receber repreensão, crescer no sim, crescer no não. O caminho para uma vida melhor é instrução, é repreensão e terceiro, perdão. Diga bem forte: o caminho para uma vida melhor é instrução, repreensão e perdão.
Verso 17 e 18, olha o que o texto está dizendo no capítulo que nós lemos, nos versículos que nós lemos do texto. O caminho para uma vida é de quem guarda o ensino, ou seja, a instrução. Mas o que abandona a repreensão anda errado. Então, instrução e repreensão. Verso 18, o que retém o ódio é de lábios falsos, e o que difama é insensato. Em outras palavras, o texto está dizendo: o que guarda ódio, o que não libera perdão, o que guarda rancor, é insensato, não melhora, não cresce, não avança. O caminho para o crescimento é um caminho de perdão também. Irmão, se você quer viver bem, se você quer viver feliz, se você quer alcançar uma vida plena, você vai precisar aprender a se mover em perdão. Porque todo e qualquer relacionamento tem que ter perdão. Diga bem forte: todo relacionamento eu preciso me mover com perdão. Irmão, de pai para filho, de filho para pai, tem que ter perdão. Em algum momento o pai vai entristecer o coração do filho, e o filho entristecer o coração do pai. Tem que ter perdão. Para um relacionamento de amizade, tem que ter um relacionamento entre irmãos, tem que ter perdão. De tio para sobrinho, de sobrinho para tio, tem que ter perdão. De avô para neto, de neto para avô, tem que ter perdão. Relacionamento entre irmãos na congregação, tem que ter perdão. Entre ovelha e pastor, pastor e ovelha, tem que ter perdão. Todo e qualquer tipo de relacionamento tem que ter perdão. Você quer ver um relacionamento que tem que ter perdão? De sogra para nora, de nora para sogra, tem que ter perdão. Tem que ter perdão. Todo e qualquer relacionamento, para dar certo, para dar bom, tem que ter perdão. Agora, eu não vou perdoar. Não, eu não perdoo. Para mim fez e faz uma vez só. Não quero nem saber. Não estou nem aí. Aí anda com fardos nas costas. Não sabe por que da angústia. Não sabe por que da dor. Não sabe por que da falta da alegria. Não sabe por que portas se fecham de forma inexplicável. Não sabem por que não crescem, não rompem e não prosperam. Na verdade está levando muitos fardos pesados nas costas. E esses fardos têm feito você cansar e desistir de muitos sonhos que Deus tem colocado no seu coração. O caminho para uma vida melhor é um caminho trilhado no perdão. Tem que liberar fardo, tem que deixar, tem que se liberar, tem que se libertar, tem que perdoar. Pastor, não perdoou porque fez, foi muito grave. Pastor, não perdoou porque fez consciente, fez na maldade, foi para me ferir mesmo. Irmão, as palavras do apóstolo Paulo em Colossenses, no capítulo de número 3, verso 13, dizem assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor Jesus lhes perdoou. Esse texto é muito interessante. Eu quero que você observe os detalhes dele. Ele diz: suportem uns aos outros. Olha para quem está do seu lado e diga assim: ô cabeção, você vai ter que me engolir. É isso que Paulo está falando. Suporte uns aos outros. Suportem uns aos outros. Perdoem as queixas. Vai ter queixa, vai ter reclamação.
Mas você vai ter que perdoar, meu lindo. Você não quer viver bem, você não quer viver melhor, você vai ter que perdoar. E o perdão, Paulo vai dizer: perdoem como o Senhor lhes perdoou. Vou repetir: perdoem como o Senhor lhes perdoou. Vou falar mais uma vez: perdoem como o Senhor lhes perdoou. Uma pergunta para você: você já foi perdoado por Deus? Você já recebeu o favor imerecido do Senhor? Não importa o que você fez, Deus te perdoou. Ele mandou Jesus na cruz do Calvário. Ele levou sobre si todo o nosso pecado. Ele levou sobre ele as nossas transgressões e as nossas iniquidades. Agora a grande questão é que Jesus estava na cruz, um monte de gente xingando ele, um monte de gente mandando crucificar ele. Sabe o que ele fez? Ele disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E agora o apóstolo Paulo está dizendo que eu e você precisamos perdoar as pessoas como Deus nos perdoou. Pastor, me explica melhor, o que você está querendo dizer com tudo isso? Você não pode, você não precisa, sabe, de muito para perdoar. É simplesmente liberar. Não, pastor, eu perdoo se vim de joelhos. Aqui não tem, mas existe algumas mulheres que quando o marido faz uma coisa errada, ela quer que ele passe no cartório, escreva uma carta, autentique e trague, dizendo: me perdoe. Tem homem que para receber um perdão ou para liberar um perdão, ele quer que a pessoa, sabe, faça milhares de coisas. Irmão, perdoem como Jesus perdoou. O que você fez para merecer o perdão? Nada. Então você não exija nada de ninguém, simplesmente perdoe. Não, pastor, foi ela que errou, foi ela que feriu, ela tem que pedir perdão. Nada. Você já entendeu, então é com você. Você já compreendeu, não espere do outro aquilo que o outro não pode te dar. Se você pode, então dê. Libera logo o perdão, vai ser feliz. Para você ter uma vida melhor, você vai ter que perdoar, você vai ter que pedir perdão. Não tem como ser feliz carregando pesos e fardos nas costas. Está cheio de gente vivendo problemas terríveis por falta de perdão. Olha o silêncio da morte na igreja. Diga bem forte: eu preciso compreender o que está sendo falado aqui. Libera perdão, meu lindo. Pede perdão, faça isso hoje. Não viva mais um dia com esse fardo, não viva mais um dia dessa forma. Mas pastor, já errou tanto. Pastor, vou perdoar, mas é a última vez. Preste atenção, olha o que Jesus fala para Pedro, Mateus capítulo 18, verso 21 e 22. Então Pedro se aproxima de Jesus e pergunta: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: digo a você, não até 7, mas 70 vezes 7 no dia. Ou seja, você vai ter que perdoar. Não tem, vai ter que perdoar. A não ser que você queira viver carregando fardos, deixando o orgulho falar mais alto do que o amor. A não ser que você queira viver com angústias. Imagina você estar num auditório como esse e encontrar a pessoa indesejada. Vai ficar desagradável, vai ter que ir embora, vai ter que procurar um outro culto ou uma outra igreja. Imagina encontrar num supermercado, vai ter que trocar os corredores. Se está no mesmo lado da rua, vai ter que atravessar.
A não ser que você acha isso tudo muito bom e muito legal. Uma festa de família que não pode participar, encontros que não podem ir. Não sei se você acha isso bom. Eu acredito que você não quer. Eu acredito que você quer melhorar. Eu acredito que você quer crescer. O caminho para uma vida melhor é um caminho cuja estrada tem um nome de perdão. Só que existe um quarto caminho tão importante quanto o do perdão, e com isso eu quero terminar. Qual o caminho, pastor? O caminho do elogio. Diga bem forte: eu preciso aprender a elogiar. Irmão, nós devemos liberar palavras de elogio na vida de outras pessoas. Nós queremos ser aplaudidos quando a gente faz coisas certas. Nós queremos ser reconhecidos quando a gente faz o que é bom. É tão legal quando alguém diz parabéns, cara, que atitude incrível, olha que top você fez. Eu acho interessante porque os maridos, eles lavam a louça, eles pegam um pano de prato, depois que terminam a louça, eles vão até onde a esposa está, sacudindo o pano de prato, coloca o pano aqui e diz: amor, terminei. Na verdade ele está querendo um elogio. Ele não veio dizer que está terminando o trabalho. Ele quer ouvir da sua amada: ai, como você é um marido maravilhoso. Quando a esposa coloca uma roupinha e ela vai, olha, ela vai no espelho, ela vai, ai, eu acho que não ficou bom. Na verdade, ela não quer que você diga que não ficou bom. Ela está falando: não, amor, você ficou uma gata. E sabe o que acontece? Tem uns cabeção que diz: realmente ficou gordinha. Pronto. Acabou de perder a colheita extraordinária. Elogie. Elogie. Fale. Os irmãos que são proprietários de empresa, são empreendedor, elogie seus funcionários, elogie os seus empregados, elogie o seu cônjuge, elogie. Irmão, você não tem noção o que o elogio pode fazer na vida de alguém. Às vezes a pessoa vai trabalhar e ela não está legal em casa, ela não está bem em casa, está faltando alguma coisa. Às vezes ela está passando um momento difícil financeiro e você nem sabe. Está passando por um momento difícil no seu casamento e você nem imagina. E aí você chega lá e cobra, dá porrada, e aí quer que a pessoa produza. E muitas das vezes ela não vai conseguir entregar, mesmo que ela está sendo paga para aquilo. Agora, quando a gente elogia, quando a gente libera uma palavra, quando a gente, sabe, aplaude o que o outro faz, ela faz com mais satisfação, ela faz com alegria no coração, ela passa a esquecer os problemas que ficaram dentro de casa. Aprenda a elogiar, aprenda a liberar palavras. Verso 19: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Aquele que fala demais, ele falha, ele erra. Mas quem é prudente, deixa para falar, deixa para elogiar, que palavras de bênção saem da sua boca. Isso é maravilhoso, é um caminho para uma vida melhor. Você sabia que se você elogiar os seus funcionários, eles vão te dar um resultado que vai fazer da sua vida melhor? Você sabia que se você elogiar o seu cônjuge, você vai ter resultados com ele que vai fazer da sua vida melhor?
Você sabia que você, elogiando a sua família, você vai ter resultados que a sua família vai fazer da sua vida melhor? Então elogie. Sabe, não guarde o elogio. Às vezes nós guardamos o elogio e aquilo que é para guardar nós falamos. Entregamos os segredos do nosso coração e guardamos os elogios, quando é para guardar os segredos do coração e entregar os elogios. Nós precisamos sim elogiar. Provérbios capítulo de número 15, verso 1, a palavra vai dizer: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Uma palavra de amor, uma palavra, sabe, de louvor, uma palavra de elogio, vai desviar a contenda, vai acabar com a raiva e com o ódio. Use as palavras de vida na vida das pessoas. Efésios capítulo de número 4, verso 29. E eu termino dizendo: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graças aos que a ouvem. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, somente aquelas que são para edificação. Fique de pé em nome de Jesus.